Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Semana cheia de informação, muita coisa. E esse vídeo aqui vai para a prova da Quadrix, a prova do Conselho Nacional de Odontologia, que aconteceu ontem, no dia 11 de setembro de 2022. E hoje, segunda-feira, eu já faço a correção aqui para vocês. Para quê? Para a gente ver que tá tranquilo, não tem nenhum tipo de segredo, tá? Então, para você que vai fazer alguma prova da Quadrix, você vai gabaritar a sua prova. Claro, pegamos conceitos aqui com a gente, revisando a ideia. A gente está com aula aí com a Secretaria de Educação, revisão geral. Então, tudo que a Quadrix fez, nós vamos acertar aqui juntos, tá? Então, vamos lá, pessoal. E a primeira questão fala do Excel. O Excel falou o seguinte: em relação ao Excel 2013, deixa eu marcar aqui para você a provinha, a primeira questão da prova de ontem, tá? Em relação ao Excel 2013, lembrando que o Excel salva arquivos no formato XLSX, meu consagrado. Professor, e o Word? O Word salva arquivos no formato DocX, tá? E o PowerPoint? O PowerPoint salva arquivos no formato PPTX, tudo bem? Então, nesses casos, a gente já tem uma ideia tranquila, tá? Então, olha a questão. Caso a fórmula igual a G8 menos G4 multiplicado por M6 menos M3 seja inserido em uma célula do programa do Excel, ocorrerá erro de construção, pois esse programa não permite que uma fórmula seja construída com espaço entre os operadores. Quem são os operadores, tá? Multiplicação, soma, divisão e assim vai, tá? A questão ela está o quê? Horrorosa, tá errado, tá? Vou provar para vocês aqui na prática, dá uma olhada aqui. E a gente vê isso nas aulas. Eu vou colocar um valor aqui 70, um outro valor 2. Então lembrando que uma coisa que é necessário, tá? As fórmulas do Excel sempre começam com sinal de igual. As fórmulas do Excel sempre começam com sinal de igual. Então se eu digitar aqui igual a A1, aí eu vou dar um espaço aqui, vários espaços, tá? Multiplicado, por exemplo, por B1, sem problema ele faz o cálculo pra gente. Então não tem nada a ver o fato de ter espaço ou não ter espaço entre os operadores de multiplicação, de soma, de adição. Então tá errado, tá horrorosa a questão 33, tá? E a questão 34 foi mais ou menos pro mesmo sentido. A ideia do Excel, eu falo pra vocês, pessoal, Excel é vida. Excel tinha que ter na primeira comunhão, no ensino médio, na crisma, por quê? Porque quem sabe Excel é uma pessoa evoluída, tá? Eu vou casar com alguém que tem aquela noção foda do Excel. Sabe aquele primeiro encontro? E aí, gata, manja do Excel? A gata fala, cara, Excel comigo é foda, então o relacionamento vai ser foda e tudo vai dar certo. Olha a questão 34. O usuário pode criar uma fórmula do Excel 2013 utilizando os métodos de digitação ou apontamentos, tá certo a questão 34, tá? Tá verdadeira a questão 34, sabe por quê? Como assim apontamento? Eu vou digitar igual a, apontei para 1, aí coloquei aqui a multiplicação B1. Então eu posso digitar essa fórmula ou eu posso apontar, inclusive, para as células que eu quero que faça parte dessa fórmula. Inclusive células de outras planilhas, né? Por exemplo, observe uma coisa importante. Aqui nós temos planilha 1 e planilha 2, tá? Olha o que eu vou fazer. Aqui na planilha 1 eu vou colocar um valor aqui na célula, né, A1. Aí eu vou digitar aqui, ó, igual a A1, mas aí eu vou apontar para outra planilha, olha só. Então eu posso fazer cálculo utilizando outra planilha do Excel, inclusive apontando, clicando aonde eu quero esse cálculo. Então tá certo a questão 34, que fala bem tranquila a Quadrix. Agora a última prova que a Quadrix fez. O usuário pode criar uma fórmula no Excel 2013 utilizando os métodos de digitação ou apontamento. Verdadeira questão de número 34, tá? Olha 35, uma rede WAN, não esquece das redes, tá? A gente aprende que existe a rede LAN. O que é uma rede LAN? Local. Qual que é a limitação de uma rede local? Prédio, a gente sempre fala isso nas aulas. Uma rede local é uma rede que vai funcionar dentro de um prédio. Professor, e se eu precisar interligar mais de um prédio, meu consagrado? Aí você vai precisar de uma rede WAN, uma rede MAN. Qual que é a limitação de uma rede MAN? Metrópole, tá? A limitação de uma rede MAN é uma rede metropolitana. Agora, se eu precisar interligar cidades distantes, por exemplo, a rede MAN não dá conta. Aí tem que ser uma rede WAN, que é uma rede sem
limitação geográfica. Só que cuidado com os absurdos de prova. Uma rede WAN é formada via de regra pela integração de no mínimo 4 roteadores, tá? Olha que loucura, pessoal! Uma rede WAN tem que ter no mínimo 4 roteadores, tá errado, tá? A configuração de uma rede WAN pode ser feita com equipamentos de uma forma geral, não tem uma regra, a quantidade de roteadores, tá falsa a questão 35, tá? Olha a questão 36. Na topologia em estrela, professor, o que é uma topologia? Nós aprendemos em aula, meu consagrado. Topologia é uma infraestrutura física e lógica da rede, tá? Lembrando que isso não cai para quem vai fazer a prova, né, da secretaria, essa questão, tá? Mas veja bem, olha só, a topologia é uma infraestrutura física e lógica da rede. E essa rede ela pode ser uma rede anel, em que os computadores são conectados através de um caminho fechado, através de um caminho unidirecional. A rede ela pode ser em barramento, onde os computadores são interligados através de uma barra de transporte, só que a rede ela também pode ser uma rede em estrela. E uma rede em estrela ela tem um concentrador de rede, que não precisa ser necessariamente um hub ou um switch, tá? Pode ser qualquer equipamento, inclusive outro computador. Mas normalmente, geralmente é um hub ou um switch. Só que olha que absurdo a questão. A questão falou o seguinte: na topologia em estrela, realmente há necessariamente um concentrador? Há. Só que a banca falou que há a presença de um hub. Tá errado. Não é necessário que seja um hub. Pode ser um switch, pode ser um outro equipamento e não necessariamente um hub. Tá errado a questão 36. Lembrando que a 35 e a 36 não cai para a prova da secretaria, só que as outras caem, tá? Agora dá uma olhadinha nas outras, e as outras é inadmissível vocês errarem em prova, porque nós trabalhamos isso muito nas nossas aulas, então eu não posso aceitar errar isso em prova. Então olha só, questão 37. Uma ação de vírus provoca diversos danos ao computador. Lembra que a gente aprende quais são os danos dos vírus? Os danos podem variar de simplesmente retardar a velocidade da máquina até foder a parada inteira. Professor, é verdade que o sistema operacional Windows, ele pode pegar vírus? Claro, cara, os arquivos, os programas do sistema operacional estão sujeitos a vírus. Lembra das aulas? Então olha só. A ação de vírus provoca diversos danos ao computador, até mesmo o sistema operacional pode ser corrompido por eles, verdadeira questão 37. E se errar essa questão, meus alunos, eu enforco, tá? Porque a gente aprende isso diversas vezes. Não esquece a diferença entre vírus e worms, tá? Que vai cair na sua prova. O vírus é um parasita, lembra que a sua mãe falava? Mas você é um parasita. Se você é um parasita, você não é uma coisa do bem. Parasita depende de outra coisa. Então o vírus ele depende de um hospedeiro, diferentemente do worms. O worms é a própria encarnação do mal. O worms propaga-se de um computador para outro sozinho. Então a gente já pega isso, tá? Então a questão 37 ela está o que, meu consagrado? Ela está verdadeira. Olha a questão 38. Um computador conectado à internet pode sofrer ações, tanto de vírus quanto de spyware. O que é spyware? Programa espião. Qual que é a ideia do programa espião? Coletar informação sensível, coletar informação importante. E também de malware de uma forma geral. Lembrando o que é malware? Malware é uma coisa do bem? Claro que não, é malware. Malware é qualquer programa ou função que pode colocar em risco as informações e recursos. Está certa a questão 38. Olha a questão 39. O firewall é uma ferramenta mais importante na área de segurança das informações. Primeiro conceito, existe uma ferramenta mais importante que a outra? Claro que não. A gente aprende nas aulas que a gente adota toda uma política de segurança, conscientização dos usuários, firewall, antivírus, sistema de detecção de intrusão, criptografia, CAPTCHA, que são aquelas letras distorcidas, tudo isso ajuda, tá? Não tem um mais importante para o outro, depende do segmento. Agora veja bem, o firewall é uma ferramenta importante, mas não a mais importante. Mais importante na área de segurança e informação. Apesar de possuir a desvantagem de não
não ser capaz de impedir ações de malware. Tá errado, cara. Trojan é um malware, uma invasão, o firewall pode bloquear. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vírus, né, é uma invasão? Não. Mas um firewall, ele é um antivírus? Não. Mas o firewall é capaz? Ele é capaz. Ele é capaz de evitar que um vírus entre no computador? Ele é capaz porque ele é um filtro. Então, cuidado com isso. E a próxima questão é 40. O firewall pode ser configurado para permitir o tráfego específico de alguns dados, como, por exemplo, requisições do protocolo HTTP. Tá certo. O que é HTTP? O protocolo de acesso às páginas. É o protocolo que permite download e upload de páginas. Eu posso configurar o firewall para configurar que os protocolos HTTP sejam bloqueados ou sejam, por exemplo, permitidos. Eu posso configurar uma página específica que não seja acessado. Tudo isso depende da administração do computador ou administrador da rede, tá? Então tá certa a questão de número 40. Então essa foi mais uma prova, mais uma correção no nosso quadro aqui, Caiu Domingo. Então olha só, dá um like no nosso vídeo agora, coloca um comentário aí, professor, foi legal ou não foi legal, professor, entendi a parada, professor, assisti as aulas, gabaritei a prova, e nós vamos encarar todas as provas de frente, porque a gente tem condição real de gabaritar as provas de uma forma simples, rápida e principalmente o que? Objetiva, tá? Tamo junto, um abraço e até o próximo encontro!